Olá, meus queridos, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Essa é uma leitura que eu vou falar dos sonhos. Eu recebi uma mensagem através dos sonhos e eu vou colocar o oráculo e vou colocar o tarô para você, para saber com mais detalhes sobre o que o sonho quer nos trazer. A mensagem central do sonho fala sobre uma integração emocional de feridas antigas, de vínculos familiares e padrões de cuidado que machucam. Seja muito bem-vindo ao canal A Jornada, eu sou Romina Bestet. Ainda não me acostumei, gente, eu sou Romina Waddell, desculpa. E essa leitura, a mensagem veio através do sonho. Então esse sonho, ele gira em torno de uma família, de preenchimento, de pertencimento, de cuidado, de dor que não é visível. O sonho veio falando de que tudo acontece em um espaço meio que transitório, tá? Mas que tem um significado muito grande, ok? Então, esse sonho fala assim, que você tem uma paz racional, mas não intimidade emocional profunda, que talvez você esteja assim, mantendo as coisas num âmbito emocional sob controle, você não tá deixando as coisas se aprofundarem, ok? Bom, isso quer dizer que você talvez não julgue mais determinada coisa, você aceita com maturidade, porém você mantém o lado emocional contido, ok? É mais ou menos isso que quer dizer o sonho. Bom, o sonho fala sobre você distribuir o seu afeto de forma assim diluída, não de forma assim única, né? Você gosta de cuidar das pessoas, mesmo aquelas que talvez não souberam cuidar de você emocionalmente. Esse sonho fala sobre lealdade, sobre cuidado, sobre afeto, sobre instinto, ok? Esse sonho também fala de que você consegue observar a vida, né? E você não se perde mais nela. Ou seja, você consegue perceber a presença das coisas e em qual distância elas estão. Bom, esse sonho traz uma mensagem de que você está tentando se nutrir emocionalmente, né? E de que você está sendo preparado para esse tipo de relação, de modo de que as relações não te consumam mais, ok? E sim de que você sinta que há uma nutrição mútua aqui. Bom, em geral, esse sonho, ele traz a mensagem de que você aprendeu a observar em vez de reagir. Ele fala que você aprende a amar profundamente, mas com consciência. Você reconhece traumas, não somente dos outros, como os seus próprios traumas. E também esse sonho fala de que você está integrando partes do seu passado e do seu presente. É um sonho que fala muito sobre maturidade emocional e não de conflito, né? Então, esse sonho, ele traz uma frase que é: nem todo amor que machuca quer ferir. Nem toda ferida sangra, mas toda consciência liberta. Então esse sonho fala sobre algo que você fala sobre talvez alguém que te machucou, mas que não teve o intuito de te machucar. Que talvez você tenha se sentido machucado, magoado pela percepção a qual você enxerga determinada situação. E então você se sente ferido por isso, machucado por isso. O fato de talvez você, quando essa frase vem, nem toda ferida sangra, indica que você curou essa ferida, mas que você não esqueceu. É uma ferida que não dói mais, que deixou uma marca, que deixou uma cicatriz, que você sabe que você passou por isso, que você teve um aprendizado com isso. Ela não dói mais, ela não sangra mais, mas ela nunca vai deixar de existir, porque você sempre vai ver aquela cicatriz ali, sempre vai lembrar daquilo, apesar mesmo de não sentir mais dor, ok? E isso é a conscientização que te liberta. É um sonho bastante profundo. Eu trouxe eu trouxe o oráculo da Cabala hoje,
para vocês, combinando com a minha blusa agora que eu vi. E trouxe o Tarot de Marseille para a gente estar vendo em detalhes sobre o que estamos falando aqui. Se é relacionamento amoroso, se é profissional. Vamos ver do que estamos falando. Espiritualidade maior, ancestralidade maior, anjos e arcanjos, esses guias, orixás e oxalás, laroia, povo senhor, laroia, laroia, oxum. Druidas do céu, druidas do mar, druidas da terra, druidas do fogo, sendo Merlin o maior de todos os magos, deuses nórdicos, Odin, Freya, Tyr, Thor, Heimdall, Loki. Que essas mensagens venham com conscientização, que elas venham com direcionamento e clareza. Assim seja, vamos ver qual a mensagem que você precisa ouvir nesse momento, por que esse sonho veio com essa mensagem, em que área nós estamos falando sobre nem todo amor que machuca quer ferir. Uau! Veio a carta vazia, ok? Veio a carta vazia, veio a carta do observador. Uau! O que mais? Carta número 3 do observador. E veio a carta do sinal. Uau! Bom, por conta da primeira carta ter sido a carta branca, que é essa carta branca, ela pede para que a leitura não proceda, ok? Então, eu vou ser obrigada a retornar as cartas do observador e a carta do sinal, embaralhar novamente, e se essa carta branca sair novamente, é porque a leitura não pode ser feita. Vamos. Espiritualidade maior, ancestralidade maior, anjos, Odin, que tudo vê, Freya, que tudo sente, Thor, Deus da justiça, Heimdall, aquele que clareia o caminho. Que essa leitura traga consciência, direcionamento, cura e paz. O que a mensagem do sonho quis trazer? O que a mensagem do sonho quis trazer? Então, a primeira carta agora que saiu foi a carta do esqueleto. Segunda, energia. A carta da sociedade. Society, carta da sociedade. E mais uma energia. Carta da causalidade. No fundo do deck, nós temos a carta do mártir e as cartas do esqueleto, da sociedade, da causalidade. Elas abrem essa leitura falando que você vai compreender a raiz, o motivo pelo qual você é o pilar que sustenta determinada coisa relacionada a um grupo de pessoas ou a uma sociedade que te dá liberdade, ok? Então, essas três cartas, elas vêm falando assim, você vai ter conhecimento, você vai ter acesso, você vai compreender algo da raiz, você vai compreender algo com profundidade. Isso que você vai compreender com profundidade está ligado a uma coisa que sustenta as outras, a uma coisa que é o pilar de base para que tudo se construa, se forme, ok? De qualquer maneira, isso que você tem acesso, que você descobre, que você compreende, pode ser dentro de si mesmo, como pode ser de uma situação, ainda não está claro aqui. Fala que você talvez compreenda com profundidade qual é o seu papel dentro de uma determinada sociedade, qual é o seu papel dentro de uma relação, qual é o seu papel dentro de uma empresa, algo, como você sustenta isso. E aqui vem falando que se você quiser sustentar algo que te dê liberdade, fala para você olhar na raiz
pela qual você está fazendo isso, você está se conectando com isso, você procura liberdade. Qual é o motivo fundamental que sustenta você estar procurando liberdade dentro de alguma coisa que é um padrão que sustenta as outras coisas, ok? É uma mensagem bastante complexa aqui, mas aqui vem falando que dentro da sua essência você sabe que você desenvolve alguma coisa com muita harmonia, que você tem uma boa comunicação e que você consegue colocar muito amor nisso que você faz. E que isso é a sua base, é o seu pilar, ok? Você está colocando isso, que você comunica bem, com amor, de um modo aonde você tem que integrar dentro de determinadas regras, de determinadas estruturas, e você está aprendendo em como fazer essa integração. Isso exige de você muitas ações, muitas decisões para que você construa algo, ok? A carta da causalidade, ela vem falando que a espiritualidade, ela está com você, que uma harmonia está ao seu redor e que é preciso que você tenha sabedoria em estruturar o modo como que você comunica as coisas com amor, em prol de uma harmonia dentro dessa sociedade, dentro dessas regras, de acordo com essas ações, com isso que você está construindo. No centro dessas 3 cartas existe a essência. E a essência é Tiferet, que significa harmonia. Então, essas cartas, elas falam que você descobre qual é a raiz que sustenta a harmonia dentro de algo que você constrói dentro de uma sociedade. Ok? Muito bom. Aqui a carta de Mártir, no fundo do deck, fala que não é para você se sacrificar. Você não vai conseguir agradar gregos e troianos, ok? Por mais experiência que você tenha, por mais dedicação que você dê, por mais que você se coloque no centro, por mais que você equilibre as coisas, não se torne um mártir, ok? Aqui mostra que você vai conseguir equilibrar as coisas, que você vai conseguir fazer, se comunicar de forma com sabedoria, que você vai estruturar as coisas com amor. Aqui tá falando que as suas ações, elas vão construir as coisas. Aqui mostra que a sua comunicação vai ser, né, com harmonia. Mostra que você vai experienciar todos os polos aqui, os polos positivos e negativos, mas não se coloca como um mártir, ok? Dessa situação. Gente, desculpa pela minha voz, mas é que a gente ainda tá gripada, né? Vamos ver então o que o tarô tem para falar, o que o tarô tem a acrescentar nessa leitura para você, espiritualidade maior. E veio o 6 de copas, 3 de paus, a rainha de paus, ela veio reversa. Ok, mais uma energia e vieram mais 2. A lua e o ás de paus reverso. Bom, no fundo do deck vem mostrando a rainha de espadas, e a rainha de espadas aqui fala que você tá segura de um movimento que você quer fazer, mas que você não quer expor. Nesse momento, você não quer falar sobre isso, mas você já sabe qual é a direção que você quer ter, ok? As cartas aqui vêm falando que existe alguma coisa do seu passado que você está tentando encontrar um meio termo, uma solução, uma direção em como colocar na sua vida, ou em como permitir, vamos usar essa palavra, em como permitir na sua vida, ok? Existe algo do passado aqui, está relacionado ao seu, pode ser alguém da sua família,
que você está vendo, você encontra aqui uma solução em como manter isso, ou permitir isso dentro da sua vida, do seu dia a dia, ok? Você encontra, é algo que é difícil para você manter, existe uma energia aqui que não flui muito bem, ok? Mas você encontra uma solução. Aqui existe uma energia do passado, que muito provavelmente volta, e você encontra uma solução em como tá permitindo essa energia do passado no seu momento presente, ok? O fato de você encontrar uma solução e permitir essa energia do passado no seu momento presente, eu falei assim, que você permite no seu momento presente, porque é algo que você... com a carta da rainha de paus reversa, o as de paus reversa e a lua, vem mostrando aqui que você não está se sentindo bem com o retorno dessa energia. Você se sente sem vitalidade, você se sente sem energia, você se sente restrito aqui, você se sente aqui, pode ser que estamos falando de uma mãe, sim, né? Pode ser que uma mãe volte a querer contato com você, existe uma energia de uma mãe aqui bastante forte, e aqui mostra que é como se você achasse uma solução para que essa pessoa pudesse ainda estar no seu convívio, mas é algo que você encontra uma solução boa, mas é algo que não tá te trazendo, você tem medo desse novo convívio, você tem medo disso não funcionar, você tem medo dessa energia que te suga, é algo assim, você não tá feliz. Então, por exemplo, aqui tá falando, se estamos falando de uma mãe que volta ao retorno do seu convívio no dia a dia, você se sente tolhido de alguma forma. É como se você conseguisse solucionar um problema, ok? Tipo, vou dar um exemplo, minha mãe não pode ficar mais sozinha, vou ter que trazer minha mãe para morar comigo. Você encontra uma solução que vai funcionar. Porém, você se sente tolhida, você tem medo que o seu relacionamento, que a sua vida, ela se restrinja muito por conta dessa energia feminina que retorna, ok? E você tá meio assim desmotivada ou descontente, né? Por conta dessa energia feminina ter que entrar na sua vida de novo, por ter que fazer parte dela de novo, ok? E isso tem a ver com a energia que abriu a leitura, falando do esqueleto, da sociedade, da causalidade. Então aqui vem falando, por exemplo, também traz a informação, né, que o esqueleto pode ser aqui uma figura materna da sua família, pode ser uma mãe, pode ser uma tia, pode ser uma avó, que a sociedade impõe muitas vezes, né, que você precisa cuidar dessa pessoa, que não é legal você colocar numa casa de amparo, né, e você vai ter que olhar as circunstâncias para ver como que isso pode ser integrado no seu dia a dia. E aqui mostra que você consegue solucionar isso. Aqui mostra que talvez você traga para dentro da sua casa, mas que você, apesar de solucionar isso, você não está muito contente, ok? Não está muito contente. Vamos ver o que mais. O que mais precisamos saber? 7 de espadas. 7 de espadas. O que mais? O que mais é necessário saber sobre essa situação? 6 de pentáculos. O mundo. Tira mais 2 energias. Ok. E no fundo do deck, os amantes. O Ás de espadas e o 3 de copas. Aqui vem falando que talvez você encontre um modo mais estratégico de
estar solucionando isso. Aqui fala que como se você tivesse uma ideia aonde me parece que todo mundo fica mais feliz. Ok? Aqui vem falando que talvez você encontre uma solução aonde você prefira ajudar financeiramente em um determinado ciclo da vida dessa energia materna. Ok? Aqui vem falando que muito provavelmente você talvez ofereça uma ajuda financeira. Aqui fala que você vai ter uma ideia. Você vai ter uma ideia, você vai ter uma clareza, você vai ajudar financeiramente aqui essa energia materna dentro de um ciclo dessa energia materna, ok? E você vai ficar mais contente com essa solução estratégica aqui. Aqui me parece que talvez você decida em talvez continuar mantendo a sua ajuda com relação a essa energia materna, mas é como se você falasse assim, não, em vez de eu colocar você dentro de casa e cuidar de você dentro de casa, é como se você encontrasse alguém para que cuidasse da sua mãe na própria casa dela, entendeu? E aqui com a carta dos amantes, você faz uma parceria, você celebra, você faz um acordo aqui, tem uma ideia de fazer um acordo onde as pessoas vão ficar mais contentes com esse acordo. Rei de dinheiros. O rei de coins, né? E o 9 de copas. Aqui fala que muito provavelmente tem uma energia masculina aqui que vai ficar muito contente com esse acordo. Então, se você é casada, né, e você tá trazendo a sua mãe para morar dentro de casa, para resolver uma situação aqui, o seu esposo vai ficar muito contente com essa segunda ideia que você vai ter, de talvez estar ajudando a pagar metade, talvez, de uma pessoa que vá tomar conta da sua mãe, mas na casa dela, ok? Vai deixar todo mundo mais feliz. É o que diz aqui. É uma leitura bem... Veio muito direta, particular, vai ser para quem precisa ouvir essa mensagem, mas está falando que... essa pessoa que retorna do passado, ela é uma pessoa que você precisa trabalhar com ela de um modo estratégico, para que haja sucesso, né, nesse dar e receber, ok? Aqui vem falando que essa energia materna está fechando um ciclo de vida. Então pode ser que essa energia materna esteja voltando na sua vida porque ela esteja doente, ou porque ela não tenha mais condições de se manter sozinha devido à idade, né? Aqui fala que é o fechamento de um ciclo de uma energia materna. Só que isso também vai estar atrapalhando, o fato dessa pessoa estar reentrando na sua vida vai estar atrapalhando um pouco na sua privacidade dentro da sua casa, na sua liberdade, né, nas suas ações, e você vai começar a ficar pensando, né, o que as pessoas vão julgar, o que as pessoas, mas você tem um coração muito grande, um coração muito, você é uma pessoa que, aqui com a carta da lua, signo de câncer, você é uma pessoa que é família, você fala assim, não, é a minha mãe, então a sociedade dita isso, eu tenho que fazer isso, então inicialmente você vai colocar essa pessoa dentro da sua casa, mas depois você vai ver que você está extremamente cansada, você está sem energia, você não tem mais atenção para o seu esposo, você não tem mais atenção para sua família, então existe um sugar de energia muito grande aqui. Quando você tem essa ideia que é bom para todos os lados, o Ás de Espada com o 3 de Copas é uma ideia que vai favorecer a todo mundo, onde você fala assim, a gente pode entrar num acordo, onde o meu esposo também vai ficar muito mais contente, apesar de ter um gasto maior, ok? A completude emocional vai ser melhor, a sua situação ela fica melhor aqui. E vem falando que você precisa agir com estratégia e talvez rebalancear as suas finanças, e talvez fale assim, talvez se você, a solução seja você encontrar um meio termo e talvez ajudar financeiramente
em uma ajuda com relação à sua energia materna que entra na sua vida, em vez de estar acolhendo essa energia materna dentro da sua casa, ok? Como eu disse, como uma pessoa para tomar conta dela, ou uma enfermeira para ir estar visitando regularmente, alguma coisa desse nível. Fundo do deck ainda nós temos o 8 de pentáculos, então existe aqui a necessidade de alguém que é especialista, algo que vai ser assim um pouco custoso financeiramente falando, mas que emocionalmente vai te trazer mais paz. Ok? É isso que eu tenho para vocês, eu espero que essa leitura tenha trazido direcionamento, paz. Namastê.